Bom, então vamos fazer a demonstração aqui do teorema dos eixos perpendiculares e depois do teorema dos eixos paralelos, tá? Que auxilia aí no cálculo do momento de inércia, né? Então, só lembrando, né, o teorema dos eixos perpendiculares ele se aplica só ao caso, tá? Que a gente tem um objeto fino, tá? Então, um objeto bidimensional, tá? E nesse caso aqui, então, por exemplo, a gente tem uma chapa fina, né? Então, ela não tem espessura ao longo de Z, tá? E ela só tem dimensão aqui no plano XY, tá? Então, nesse caso, a gente calcular o momento de inércia ao longo de Z, né? Do eixo que está aqui fora da tela. Então, o momento de inércia aqui, né? Ele vai ser o somatório, né, igual a gente chegou na definição do momento de inércia, é o somatório em I de MI RI ao quadrado. Onde RI, então, é a distância, né, perpendicular ao eixo de rotação, que está aqui ao longo de Z na origem, né, até a massa MI. Beleza? Então tá, então a gente pode escrever o RI, né, em termos da distância XI e da distância YI. Então a gente pode escrever, então, que o momento de inércia vai ser xi ao quadrado mais yi ao quadrado, tá? Então a gente pode dividir aqui numa soma de dois termos, mi xi ao quadrado mais somatório de mi yi ao quadrado, né? Beleza, então agora se a gente fosse olhar, por exemplo, qual é o momento de inércia ao longo de x, tá? A definição aqui seria a mesma, né? Um somatório em I de MI RI ao quadrado, mas agora o RI é a direção perpendicular ao eixo X, não ao eixo Z, tá? Podemos até chamar de R'. Então ele ficaria o somatório em I de MI, tá? Então, só pensando que agora o eixo de rotação é o eixo X, tá? Então a distância aqui vai ficar YI ao quadrado mais ZI ao quadrado. Beleza? Isso é para um caso geral, né? No momento de inércia sendo nesse eixo X aqui. Agora, a aplicação desse teorema ela só vale se o objeto é fino, né? Se o objeto é uma chapa fina, tá certo? Ela só... Então, quer dizer que esse objeto está no plano XY, Z igual a zero, né? Então, esse termo aqui, tá? Eu não tenho massa do objeto ao longo de Z, né? Então, esse termo aqui vai dar zero, tá? Então, o momento de inércia na direção x ele fica sendo simplesmente somatório de mi yi ao quadrado. Tá? Da mesma forma, se eu fizesse para o momento de inércia em y, a gente encontra então que é um somatório de i mi xi ao quadrado, tá? Usando a analogia aqui ao cálculo do ix. Tá? Aí voltando agora no que é o momento de inércia iz é o somatório de mi xi ao quadrado, que para esse objeto bidimensional isso aqui é igual a y, né? Isso aqui vai ser iy, e isso aqui vai ser mi y ao quadrado, é esse termo aqui que é o ix, né? Então é o termo ix. X. Tá? Então a gente fica com o resultado do teorema que a gente pode, então, que o momento de inércia em Z vai ser dado pelo momento de inércia na direção x mais o momento de inércia na direção y. Tá? Onde x e y são eixos perpendiculares ao eixo Z e o objeto é um objeto bidimensional, né? Um objeto sem dimensão na direção Z. Tá? Então fica aí o teorema dos eixos perpendiculares. Tá? Agora, demonstração para os eixos paralelos. Tá?
Então, dos eixos paralelos, então, vamos usar essa figura aí. Então, a gente tem um objeto, tá? Nesse caso, ele pode ser um objeto em 3 dimensões, tá? Não precisa ser um objeto fino, tá? Então, digamos aqui que eu tenho eu tenho um eixo Z, tá? Que está aqui na origem, tá? Eu tenho a posição do centro de massa desse objeto, que está aqui, tá? Então eu tenho o vetor R do centro de massa, eu tenho o vetor R que sai da origem e liga até a massa MI, e eu tenho um vetor RI barra, né? Esse vetor RI barra que é o vetor em relação ao centro de massa que sai do centro de massa e liga até o objeto de massa MI. Né? Então aqui a gente tem uma soma de vetores, né? Faltou um índice I aqui, ó. Então, a gente tem uma soma de vetores aqui, então RI, tá? É igual ao R do centro de massa mais RI barra, tá bom? E a gente pode decompor isso aqui nas direções x e y, né? Então, quer dizer, xi vai ser igual ao x do centro de massa mais xi barra. E yi vai ser igual a y do centro de massa mais yi barra. Tá? Agora, então, a gente tem um momento de inércia ao longo de z, desse eixo aqui que está na origem. Tá? Ele é o quê? Ele é o somatório de mi de xi ao quadrado mais yi ao quadrado. Não é isso? Então agora, colocando aqui xi, substituindo xi por x centro de massa mais xi barra, tá? A gente vai ter somatório em i de mi, aí vai ficar x do centro de massa ao quadrado mais somatório em mi de x barra ao quadrado mais, aí vai ter duas vezes somatório de mi xi barra, né, vezes x do centro de massa. Tá? Agora falta o termo em y, né, mais somatório em i de mi y do centro de massa ao quadrado mais o somatório em i de mi yi barra ao quadrado mais duas vezes um somatório em i de mi xi barra vezes, que é yi barra y do centro de massa. Tá? Algumas aulas para trás, do capítulo 4, a gente teve um resultado que é o seguinte, que é o somatório de mi xi barra, tá? Que é esse somatório aqui, ó, tá vendo? Esse somatório só aplica nesse termo, né? Porque o x do centro de massa aqui não tem índice i, tá? Então, o somatório só aplica nesse termo e para cá também, ó. Tá? Esse somatório só se aplica a esse termo. Isso aqui é igual a zero, tá? Para quem não estiver lembrando, tá? É só isolar esse xi dessa equação aqui, ó, tá? Voltar isolar esse xi e colocar ele nessa equação, tá? E depois usar a definição do centro de massa. Então, a definição do centro de massa é que x centro de massa vai ficar mixi dividido pelo somatório de mi, né? Beleza? Então, fazendo isso, vai ver que esse somatório de mi, x e barra dá zero, tá? Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, tá? Então, momento de inércia ao longo de z, então vai ficar somatório em i de mi x do centro de massa ao quadrado mais y do centro de massa ao quadrado, mais somatório em i de mi xi barra ao quadrado mais yi barra ao quadrado. Tá? Então, aqui ó, o somatório
em I aqui ele só aplica na massa MI, só aplica nesse termo, porque x do centro de massa e y do centro de massa não tem índice I, tá? Então a somatória em MI é a massa total do objeto, a massa total, tá? X do centro de massa ao quadrado mais y do centro de massa ao quadrado é o módulo, né, desse vetor ao quadrado aqui do centro de massa, não é isso? Então eu vou chamar essa distância aqui, ó, eu vou chamar que o módulo do vetor do R de centro de massa ao quadrado é igual a uma distância L ao quadrado. Tá? Então é a distância do eixo de rotação Z ao centro de massa do objeto. Tá? Então L ao quadrado. Mais, agora, isso aqui também é o módulo xi barra ao quadrado mais yi barra ao quadrado. Tá? Isso aqui é o módulo do vetor ri barra, né, ao quadrado. Então é o xi ao quadrado mais yi ao quadrado. Barra, barra. Não é isso? Então, isso aqui é como se eu estivesse calculando esse termo aqui, ó. Como se estivesse, não. É o momento de inércia de um eixo que está perpendicular, desculpa, paralelo a esse eixo Z, tá? Um outro eixo que passa por aqui, tá? E passa pela posição do centro de massa, tá? É o momento de inércia, então, de um eixo que passa pelo centro de massa e está paralelo ao eixo Z, tá? Porque essa distância aqui, ó, que é esse termo aqui, é um eixo que está perpendicular a esse eixo de rotação, que a gente pode chamar de Z' aqui, por exemplo, tá? Então tá, então isso aqui é um momento de inércia do centro de massa, tá? De um eixo que está paralelo ao eixo Z, tá? Então é isso aqui, completa, né, a demonstração do teorema do eixo paralelo.